Meu testemunho de fé, parte 9. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3, 26. Eu quero fazer uma retificação em uma informação que eu dei no vídeo passado, quando eu disse que a escala do câncer vai até o número 5. Eu me confundi e, na verdade, ela vai até o número 4 mesmo. E esse foi o grau do câncer que me adoeceu. Peço desculpas pela confusão. O Pílula de Esperança é um canal familiar e de conteúdo cristão. Por isso, é recomendado para todos. Se inscreva, comente e compartilhe. Fiquei ali no hospital até o dia em que eu veria novamente a doutora Nádia. Foi assim que combinamos e assim foi feito, e graças a Deus eu continuei sendo bem atendido e recebendo medicação. Também nesse período começaram as transfusões de sangue. Era nítido que a imunidade já estava bastante comprometida e a minha aparência já bem cadavérica. Eu me olhava no espelho e não me via. Sabia que estava dentro daquele corpo estranho. Porém, a vitalidade que eu tinha naquele momento era apenas uma lembrança. Quando fomos à consulta, a doutora Nádia, agora munida do resultado da biópsia, sabia o que deveria fazer. Mas se notava que ela estava muito preocupada. Eu me lembro que começamos a conversar e ela estava tentando me tranquilizar e disse que estava feliz por ser o linfoma de Hodgkin, pois esse tipo é mais tratável, a porcentagem de cura era maior e que a medicina já avançou bastante nesse tipo de cura. Era muito confortante conversar com a doutora. Ela era muito segura em suas posições e explicações de como provavelmente eu reagiria diante daquilo tudo e de tudo o que eu poderia vir. Mas havia uma sombra de dúvida naquela conversa, porque as palavras da doutora eram de conforto, mas o semblante dela era de muita preocupação. É sério. É como se ela estivesse dizendo que eu iria sobreviver, mas a expressão facial dela dizia o contrário. Mas nessa hora, a fé entrou em ação. Quando ela disse que pelo fato de ser o grau 4 e que era estranho as características se parecerem mais com o linfoma não Hodgkin, e que poderia ter em algum momento uma porcentagem mínima de sobrevivência, algo em torno de 5%, a minha mãe interferiu na conversa e disse: se ele tem 5% de chance de sobreviver, é tudo o que Deus precisa para fazer o milagre. Meu filho vai sobreviver. E até o semblante da doutora mudou. E ela concordou com a minha mãe. Mas era um quadro preocupante mesmo. Porém, a minha mãe e a Susana nunca perderam a fé. Hoje, depois que tudo passou, é fácil para eu dizer certas coisas. Mas naqueles dias, eu senti muito medo. Hoje, as pessoas me chamam de homem de fé e até dizem que me admiram por isso. Mas a minha fé foi forjada no combate. Já a minha mãe e a Susana foram muito mais guerreiras do que eu. E para não ficar fazendo pose de bambambam da fé, eu preciso fazer esse reconhecimento às minhas duas colunas que não saíram de perto de mim um só dia. O primeiro PET-CT que eu fiz revelou todos os pontos de inflamação que havia no meu corpo. E algo que incomodava a doutora Nádia era uma ramificação que se dirigia para a minha medula. E caso esse avanço não parasse, todo o tratamento poderia se tornar mais agressivo, pois haveria a necessidade de primeiro
tratar a medula. E depois se iniciaria a quimioterapia vermelha para conter o avanço do linfoma. Então, no fim daquele mês de janeiro, eu estava recebendo a primeira dose de quimioterapia na clínica Oncotec. E eu vou dizer para vocês, fui muito bem tratado por todos, desde o manobrista até a moça que servia café. Foi um lugar de acolhimento e de amor. Todas as enfermeiras que cuidaram de mim lá terão para sempre a minha gratidão. Mas nem tudo foi tão simples. Até esse tratamento começar, muita água passou por debaixo da ponte. Estávamos com medo do plano não cobrir o tratamento e por isso, antes, nós fomos ao setor de oncologia do hospital de base. Mas foi um dia que voltamos chorando para casa. Os médicos e equipe são comprometidos, percebemos isso, mas o doutor foi muito sincero conosco em dizer que não tinha no hospital a quimioterapia adequada para o meu caso, que faltava até agulhas e que eu deveria comprar o material hospitalar que necessitaria, porque realmente não tinha nada no hospital. E tudo aquilo me deixou muito triste. Eu ainda tinha um pouco de recurso. Os meus pais estavam me ajudando como podiam, mas o meu coração ficou angustiado com tantas pessoas que precisam daquele apoio e não tinham, e sabemos que até hoje não tem. Então, voltamos para o plano para saber como procederíamos. O plano criou uma série de barreiras e houve um encontro de situações que tornaram as coisas um pouco pior. Por conta das dores e reações aos medicamentos, a doutora Nádia me passou corticoides. Esses remédios me causaram uma mudança de humor que me fez ficar agressivo. Eu passei a agredir verbalmente a Suzana, a minha mãe, e eu me lembro que me deu uma vontade grande de agredir a moça do convênio, porque na minha cabeça ela estava fazendo de tudo para atrapalhar o meu tratamento. E para piorar a situação, eles ainda inventaram uma perícia e que só liberariam o tratamento se eu passasse por ela. Eu quase enlouqueci de raiva. E quando eu me deparei com a doutora, eu desci os cachorros nela. Mas eu não sou assim. Porém, eu não estava conseguindo me controlar. Mas o amor falou mais alto. A Suzana percebeu que era o medicamento que estava me deixando com aquela agressividade. Então ela relatou para a doutora Nádia, que suspendeu imediatamente. Eu nunca pensei que um remédio pudesse causar esse tipo de coisa. Mas a sensatez me tocou, eu pedi desculpas à doutora do convênio e ela liberou o tratamento, que começou com atraso, mas ainda ocorreu no mês de janeiro. Chegou o dia da primeira quimioterapia. Eu me lembro que eram 3 bolsas grandes. Uma continha soro, a outra uma combinação de remédios e a última continha a químio vermelha. A previsão de aplicação era de algumas horas, mas eu fiquei lá quase o dia inteiro. Aconteceu que, em um dado momento, eu senti um choque térmico e o meu corpo congelou. E eu senti uma hipotermia muito forte e comecei a bater o queixo de frio e uma falta de ar que eu cheguei a pensar que morreria naquele momento. As enfermeiras correram em meu socorro, trouxeram um cobertor, suspenderam a aplicação e me colocaram no oxigênio para respirar. Foi um susto muito grande, mas, graças a Deus, depois de algum tempo passou e elas retomaram a aplicação do medicamento. E a sessão número 1
foi concluída com sucesso. Era para eu voltar em 15 dias, mas apareceram outras surpresas que eu devo contar no próximo vídeo. Eu quero pedir agora a sua ajuda. Se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações. Compartilhe os nossos vídeos. O canal Pílula de Esperança depende do seu apoio para alcançar mais pessoas. O YouTube entende que o canal tem relevância quando você deixa o like ou mesmo o dislike. Isso também gera indicativos para a plataforma. Me siga no Instagram, no perfil Pílula de Esperança. O link está disponível aqui no YouTube. E se você gosta do nosso trabalho, compartilhe esse vídeo e esse canal com seus amigos. Eu te garanto que todos vão receber uma pílula de esperança, de motivação e ânimo. Que Deus abençoe a sua vida.